Estamos de volta para a nossa 12ª lição, o santuário. O santuário. Você já recebeu alguém na sua casa? Você já convidou uma pessoa importante para ir almoçar, quem sabe passar um final de semana com você? Lembra dos preparativos que você teve que fazer para receber essa pessoa em sua casa? Sabe, Deus disse para Moisés, eu quero morar em sua casa, eu quero morar com vocês, para o povo de Israel. E é isso que nós vamos ver hoje, o santuário, a morada de Deus aqui na terra. Vamos juntos nesta viagem de O Santuário, no nosso estudo O Grande Conflito. Vamos lá então? Opa, estamos aqui de volta e hoje, novamente conosco, o pastor Fábio Pinheiro. Tudo bom, pastor Fábio? Tudo bem, Leoni. Graças a Deus você me chamou de novo, né? É que foi bom, né? Teve coragem. Mas muito obrigado por Como eu disse lá na nossa lição 5, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E sou eu que estou falando, tu não tem nada a ver com isso. Não, mas olha, você é um dos mais carinhosos aí comigo que eu conheço. E Leoni, muito obrigado por ter me chamado de volta, me permitir participar contigo desse projeto que é A Menina dos Seus Olhos, né? E participar disso é muito bom para mim também, porque a gente consegue partilhar algo que a gente gosta, né, que é a palavra de Deus, sua mensagem, e alcançar muitas pessoas nas redes sociais aí. Pastor Fábio, eu gosto de pregar o evangelho, não é? E esta é mais uma forma de pregar o evangelho. Já temos até um site agora que a gente já está colocando no ar, algumas coisas a mais. Que legal. Não é para que a gente possa trabalhar com o estudo bíblico, você até pode... Agora, posso falar com os meus amigos lá? Posso? Por favor. Os meus amigos do Olhar Bíblico. Bem, como a gente menciona sempre, você pode pedir o seu estudo em uma igreja adventista de Esteio ou em uma igreja adventista da Associação Norte-Sul Rio Grandense, você pode pedir também e você vai conseguir o estudo. Ou não é nos pedindo lá nas nossas redes sociais, no Face, no Instagram, no YouTube, lá nas descrições, se você pedir a gente vai fazer chegar até você físico ou de uma forma em PDF para você também. E eu sempre peço, inscreva-se nos nossos canais, dá um like, para que o algoritmo possa subir os assuntos, subir os temas. Teve mês aí que a gente já teve 30 mil acessos nos nossos vídeos no Instagram, mais de 1.000 acessos no YouTube, ou seja, muitas pessoas estão aprendendo a palavra de Deus por intermédio, por esse método digital neste momento. Então assim, contamos com a ajuda sua nesta nossa viagem de O Grande Conflito. E teremos novos projetos à frente que estamos pensando em gravar também. Pastor Fábio, o povo de Israel saiu do Egito. Saiu do Egito. Estavam escravos, saíram do Egito. Foram libertos. Foram libertos do Egito, mas eles não estavam tão libertos dos deuses egípcios. Deus queria lembrá-los das coisas dele, deu as tábuas dos 10 mandamentos, mas Deus sentiu que precisava morar com eles. E esse é o nosso tema de hoje, não é? O santuário. Quando eu viajo, eu acabei de fazer uma viagem recentemente aí, e eu sempre me lembro da minha família. Se eu olho uma paisagem bonita, lembro da minha mãe. Se eu vejo um carro diferente, eu lembro do meu pai. Sempre coisas me fazem lembrar situações, me fazem lembrar minha família. E eu gostaria de viver aquela experiência do lado deles. E o nosso Deus que nos ama, ele falou lá para os hebreus, o povo de Israel ali no início, olha, eu quero que vocês façam aí. E eu vou ler Êxodo 25, sim, pode versículo ler. 8, né? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Moisés, eles vão fazer um santuário para que eu habite no meio deles. Cristo quer habitar conosco e ele fez um santuário. Só que o curioso é que no versículo 9, ele ainda acrescenta, eles vão fazer um santuário para eu morar no meio deles. E o versículo 9 ele diz assim, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Foi Deus quem mostrou.
não partiu da cabeça de um artista muito criativo, não partiu da cabeça de alguém ali alucinado, partiu da visão que Deus deu ao seu povo. Não foi divino o negócio. E a gente vê esses móveis ao longo da vida. É isso que eu quero conversar um pouquinho contigo. Pelo que eu entendo, o santuário tinha 3 partes, né? Tinha 3 partes. O pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O que tinha no pátio? No pátio tinha alguns móveis, né? Assim que a pessoa olhasse para dentro do pátio, a primeira coisa que ele via era o altar de sacrifício. O adorador, ele criava lá sua ovelhinha com muito carinho. A ovelha é um bicho que se apega, né? Sim. E diante do pecado, diante da falta, da culpa, ele tinha que se reconciliar com Cristo. Ele levava a ovelha até lá, o sacerdote alcançava ali a faca e ele degolava a ovelhinha. Que era o sacrifício, que né? era o sacrifício. E é bem, eu acho curioso isso, Leonir, que aqui na região onde está sendo gravado esse podcast, tem muitas religiões de matriz africana. Uhum. E elas fazem sacrifícios de animais aí, e o animal fica ali apodrecendo nas enxovias, nas encruzilhadas. Mas aqui não. O animal, ele era queimado, assado, ele não era desperdiçado. Parte ia para a família do sacerdote, tinha as suas regras ali, né? Muitas delas, muitas regras, mas não havia nenhuma sujeira e era tudo, lembrando que aquele cordeirinho representava o nosso Deus que morria. Vamos lá, no pátio então tinha a pia ou bacia. A pia. Não, primeiro o altar. O altar, isso, o altar, depois... E na sequência a pia. Qual a função? A pia era, como eu disse, não tinha nenhuma sujeira, né? E aí, vou seguir o nosso guia aqui, pode que seguir, ele fala pia ou bacia, símbolo do Espírito Santo, da palavra de Deus e do batismo. Batismo por imersão, né? Batismo... Opa. Mais adiante a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tranquilo, sem atropelar as Depois coisas. Depois do pátio, nós tínhamos, não é no santuário, lá no tabernáculo, tinha o lugar santo. O que consistia o lugar santo? Quais eram os móveis? O que tinha no lugar santo? Tinha uma cortina que cercava tudo, aí tinha um pátio, e dentro do pátio havia uma espécie de uma construção, uma tenda, né, dividida em 2 partes, e nessa primeira parte ela era chamada de santo. Se ao sacerdote entrar nesse cômodo, ele via à direita uma mesa com pães, uma mesa com 12 pães, à frente dele ele via um altar de incenso, e à esquerda ele via o candelabro com as suas lâmpadas ali sempre acesas. E o que simbolizava isso? Você disse para nós que o altar do sacrifício simbolizava Cristo sacrificado, o Cordeiro. A pia não é o Espírito Santo lavando os nossos pecados. Agindo em nós. E ali dentro, e ali dentro o que significava? Aqueles pães, aquele candelabro, o altar do sacrifício? Olha, a gente vê que aqueles pães representavam o Cristo, o pão da vida. Aí a gente pode ver também que ele é quem nos alimenta, quem nos sustenta. Aqueles pães estavam sempre ali. É Deus quem está sempre ao nosso lado, nos sustentando, nos mantendo. É ele quem, na angústia, né, do homem, lá em Mateus 6, ele fala, 24, você não precisa ficar angustiado com o que vai comer, com o que vai vestir. Ele usa o exemplo dos animais, o lírio, né, que é lindo, é ele quem nos mantém. De frente, a gente tinha ali o altar de incenso. Posso pode ir para o altar de incenso? Pode. No altar de incenso, era queimado o incenso que subia como aroma suave, né, como as nossas orações. As nossas orações, elas sobem ao nosso Deus. Ele... Assim como nós sentimos o cheiro, o aroma de um incenso, as nossas orações também sobem e chegam ao nosso Deus. Ele sempre ouve. Algumas vezes parece que ela não passou do teto, mas nem precisa. Ele está do nosso lado, no vale da sombra da morte, né? Ele está do lado do homem. E as nossas orações ele sempre ouve. E ele responde no momento adequado. Com sim, não, mas ele sempre ouve e responde. E o candelabro? À esquerda, o candelabro. O candelabro, Jesus representa, né, Jesus, a luz do mundo, e as suas 7 lâmpadas, as 7 igrejas do Apocalipse, momentos da igreja, nossos momentos também, né?
o Espírito Santo, Jesus, a luz do mundo, e o Espírito Santo estão sempre à nossa frente, nos guiando, iluminando nosso caminho, usando também Bíblia, recursos digitais. Sim. Para atingir o homem e nos salvar desse mundo de pecado. Posso falar de uma forma bem simples? Por favor. Assim, para o nosso amigo. Então, o altar o tabernáculo, o santuário, então era o judeu, o israelita chegava ali, ele sacrificava o cordeiro que simbolizava Cristo, Sim. ia até o Espírito Santo que limpa os pecados, o sacerdote entrava no lugar santo e ali tinha a representação de Cristo nos pães, o pão da vida, os candelabros, a luz do mundo, e quando ele chegava no altar de incenso, eram os pecados que tinham sido derramados no sangue do cordeiro lá fora, eram levados até o altar de incenso e ele subia até o trono de Deus. É assim? É basicamente assim mesmo, né? A pessoa se entregava ali para Deus, arrependido, era sacrificado o animal, a pia lavava e purificava, o Espírito Santo ele nos está sempre na nossa consciência, né? Nos ajudando a evitar pensamentos ruins, pecaminosos. Deus nos sustenta, nos ilumina e ouve nossas orações. Ok, logo depois então tinha o lugar santíssimo. Entrava todos os dias, como é que funcionava essa questão do lugar santíssimo? O lugar santíssimo não, o acesso dele era restrito, né? Somente a quem? Ao sumo sacerdote, apenas ao sumo Como sacerdote. funcionava isso? Primeiro o que tinha lá dentro e depois como funcionava isso? Lá dentro tinha um móvel ímpar, que era a Arca da Aliança, né? Alguns a consideram 2 móveis ali, mas é a Arca da Aliança. E meus meninos, eles ficam intrigados se alguém ainda vai achar a Arca da Aliança. Da Aliança, e dentro dela a gente entende que tinha ali uma porção de maná. Aí meus meninos ficam intrigados se o maná ainda vai estar lá preservado. A vara de Arão, que floresceu, Sim. Um cajado que com vida ali floresceu, com a pureza divina, né? Fez florescer aquele cajado. Meus meninos ficam curiosos se vai estar lá vivo. Lá. E também os 10 mandamentos ali dentro. Então tinha essa arca, a arca com esses itens dentro, e tinha também a tampa. E na tampa tinha a figura esculpida ali de 2 querubins de ouro, e a partir das asas, alguns desenhos, não vou representar aqui, não pode ficar feio, né? Mas alguns colocam essas asas se aproximando, e a partir dali, do meio dessas asas, simbolizando o trono de Deus ali, cercado por querubins, Deus se manifestava a partir dali. O Shekinah era Deus falando com o povo a partir dali. E o que queria dizer tudo aquilo? Aquilo tudo, eu vou usar aqui de novo o nosso não guia. Tem problema. A tampa da arca era de ouro maciço, e a tampa estava sob a lei, ensinando que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nosso Deus, acima da lei, é quem se comunica conosco, é quem nos recebe, quem nos perdoa. Mas a lei é importante, ela estava lá também. Tudo isso leva ao dia da expiação. O que era o dia da expiação? Pastor Leoni, o dia da expiação era o dia da grande purificação do santuário. O nosso Deus, ele é justo. No calendário judaico, tinha o dia da expiação e 10 dias antes tinha o dia das trombetas lá. O sacerdote, com aquela trombeta estridente, ele avisava, está chegando o dia do juízo. O nosso telespectador, ele precisa ser lembrado também que está chegando o dia do juízo. O nosso Deus, ele é justo e ele não pode permitir que o pecado continue para sempre. Por ser justo, ele precisa acabar com o pecado, seus agentes e os seus efeitos também. Por ser justo, o nosso Deus ele precisa interferir no nosso mundo, no agir das coisas, Sim. No andar da carruagem. E no agir de Deus, ele precisa destruir o agente do mal, o criador do mal, ele precisa agir. E o dia da expiação era o dia onde o sumo sacerdote, onde o povo parava em contrição, era um movimento nacional de reconciliação com o nosso Deus, e todo dia eram feitos sacrifícios, mas no dia da expiação eles selecionavam 2 animais. Um animal representava Cristo, que morria, e o outro nós entendemos que representava Satanás,
que não morria em lugar de ninguém. Esse era enviado ao deserto, expulso do meio do povo, como Satanás um dia será. Expulso do meio de nós, sua existência será extinguida e nós viveremos perdoados, perfeitos, porque Cristo é Pastor Fábio, o que isso tem a ver com a gente? O que nós temos a ver com o altar do sacrifício, a pia, pães asmos, candelabro, altar de incenso e o dia da expiação? Leoni, todo o santuário, ele era uma figura pedagógica que Deus usou para trabalhar com o homem. Assim como o batismo por imersão, dízimos e ofertas, atribuir Deus valores, né? Atribuir a Deus o valor que é merecido a Ele. Deus usa ferramentas, a Santa Ceia, Ele usa ferramentas pedagógicas para nos ensinar. E dentro do santuário, que existe um modelo no céu, e Moisés reconstruiu aqui na terra, depois Salomão, né, ergueu ali o templo, tudo aquilo era uma ferramenta pedagógica que o nosso Deus usou para ensinar o homem como Deus ele é misericordioso, Ele está sempre ao nosso lado, Ele nos sustenta, Ele nos purifica, Ele ouve nossas orações, Ele nos ilumina, nos aquece, Ele é Deus que deixou diretrizes para a nossa vida, é o Deus que nos perdoa, se comunica conosco e vai acabar com o pecado e todo o mal que a gente sente. Amém. E sofre. Amém. Gostaria de dizer suas últimas palavras para os nossos amigos. Pastor, mais uma vez eu me dirijo ao telespectador desse podcast para lembrá-lo que o santuário foi uma ferramenta pedagógica que nosso Deus usou para mim e para você. Hoje o santuário celestial é habitado pelo nosso Deus e em breve ele deixará o santuário celestial para vir buscar os seus filhos. Eu e você precisamos aprender os valores atribuídos ao mobiliário, aos rituais do santuário e vermos nesses valores Deus se comunicando conosco e também nos alcançando para nos purificar e nos dar a vida eterna. Obrigado, Pastor Fábio. O grande conflito. No grande conflito, a grande batalha é adoração. Adoração. Deus pede para que faça um santuário onde pudessem adorar a Ele. Hoje nós temos santuários de pessoas, de santos, de fulano, de beltrano e de cicrano, e você está entendendo do que nós estamos falando. Nós temos que adorar a Deus. O santuário é a exemplificação de como Deus quer nos salvar. O sangue de Cristo, as nossas orações e também, quando não temos mais saída, Deus nos perdoa os nossos pecados quando entramos no lugar santíssimo. Não sei como está a sua vida, não sei como você está próximo de Deus ou não, mas de uma coisa eu sei, com Jesus Cristo, pães asmos, castiçais, altar do sacrifício, altar de incenso e Deus no santuário, você tem o perdão dos seus pecados. Se você adorar a Deus, que Deus abençoe a sua família e que você possa entender isto, a salvação por intermédio do santuário. Pastor Fábio, ora para nós para encerrar o nosso tema de hoje. Oro sim, pastor Leoni. Querido e amado Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Muito obrigado porque o Senhor deixou uma lição para nós na Bíblia que representa perfeitamente o teu amor por nós. Já no início, na porta do santuário, havia o sacrifício. E nossa vida toda hoje é pautada e baseada no teu sacrifício por nós. Obrigado por isso, Pai. E ajude-nos a tomarmos posse dessas bênçãos, de todas as promessas que o Senhor tem feito ao homem, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Amigos, obrigado por vocês terem estado com a gente. Eu quero lembrar você de se inscreva no nosso canal, Olhar Bíblico, dá um like para que o algoritmo do YouTube possa subir e mandar para mais pessoas esses temas tão importantes. Até a próxima lição, juízo final. Você vai entender um pouco mais do santuário. Na verdade, as duas lições são interligadas, santuário e juízo final. Até a próxima, que Deus abençoe você e a sua família.